Olá, está no ar o programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. Hoje vamos falar sobre os livros de autoajuda. Esses escritos, cujo objetivo é elevar a nossa autoestima, sempre existiram. Mas até que ponto vale a pena explorá-los? Será que eles não apenas passam a mão na nossa cabeça e acomodam a pluralidade dos nossos sentimentos? Veja o título do programa. Começa a nossa conversa, então, com o Marcos Fernando Kirst, jornalista, bem-vindo, escritor. Obrigado. Marcos, hoje nós nos propomos a fazer uma reflexão sobre os livros de autoajuda. Eu acho que pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Eu gostaria de saber de você, como você enxerga esses escritos? Você já teve contato, já foi leitor de autoajuda? Olha, eu acho que a primeira questão que tem que se colocar quando se discute esse assunto é tentar definir o que é autoajuda, o que é literatura de autoajuda, né? Isso existe enquanto gênero literário, isso não existe enquanto gênero literário. Quais são os livros e autores que podem ser colocados dentro desse espectro que me parece que é muito amplo, né? E me parece que cada pessoa tem uma visão diferente do que é livro de autoajuda, né? Partindo disso, eu vou colocar uma conceituação pessoal de como eu me relaciono com isso. Para mim, quando se fala em autoajuda, e até a revista Veja, inclusive, coloca uma seção lá para ver quais são os mais vendidos nesse setor aí, né? As feiras de livro colocam seções específicas para livros ditos autoajuda também, né? Para mim, tu acaba acumulando nesse cesto comum, assim, uma literatura que tem como viés sugerir, né, formas de bem viver, de melhor viver. Você como editor, Gustavo, como percebe essa questão dos livros de autoajuda? A gente sabe que é uma fatia considerável do mercado editorial, não só no Brasil, né? Como você percebe enquanto editor? Marcos, complementando até o que o Marcos disse, acho que a autoajuda, primeiro que foi criada a partir, essa ideia do livro da autoajuda, ela foi criada a partir até de um pouco de preconceito, em geral, das pessoas, né? De classificar, de ser um sinônimo, autoajuda, entender como um sinônimo de livro ruim, né? Ou livro mal escrito, enfim, que não é o caso, né? Acredito que, complementando o que o Marcos falou, a autoajuda, o livro de autoajuda, ele promete, né, em tese, uma fórmula para a pessoa, né, e ele tem uma linguagem, né, eu acredito que o que pode diferenciar a literatura, um livro de literatura em geral, de um livro de autoajuda, talvez seja que ele tem uma linguagem que tem uma amplitude, um alcance muito maior no público leitor. A gente tem agora uma participação muito especial, por telefone, Sérgio Rodrigues, escritor e crítico literário. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Marcos, como vai? Tudo bem, prazer recebê-lo via telefone no programa, vai ser um prazer escutar a sua opinião. Sérgio, você enquanto crítico literário, como percebe essa questão dos livros de autoajuda? Olha, eu, em geral, não presto muito atenção nos livros de autoajuda. Quer dizer, na verdade, eu acabo deixando essa literatura mais utilitária meio fora da minha área de atuação. Quer dizer, eu me interesso mais por literatura um pouco mais sofisticada, né? Uma literatura menos pautada por questões de mercado e tal. Isso, assim, o que na verdade me incomoda mais na autoajuda, eu acho que é um gênero legítimo, enfim. Acho que alguns leitores se beneficiam disso, é com certeza uma leitura mais fácil, eu acho, né? E que pessoas que não têm digamos, uma cultura literária muito desenvolvida, elas veem ali uma razão, um benefício imediato, assim, né? Eu vou ler isso aqui para ser mais feliz, para aprender alguma coisa, tem sempre um para alguma coisa. Olha, eu de fato não me detenho, não utilizo meu tempo nesse tipo de literatura porque entendo que isso foi uma tergiversação de um processo que vinha decorrendo aí dos anos 50, 60, 70,
onde ficava mais claro as questões de quem sou, o que é isso, o homem chegando à Lua, o universo se aproximando do planeta, o homem saindo do centro do seu umbigo, e a partir daí a gente se debruça sobre uma coisa que se chama civilização, que em última análise é o acúmulo de conhecimentos, e a gente encontra uma grande gama de informações importantíssimas, mas que não são trazidas à tona por, sabe-se lá, que diabos de poderes, né, encapsulando isso. Nesse movimento dos 60 a 70, a gente passa a ter contato através da literatura, e aqui eu concordo com o Kirst, eu acho que autoajuda é literatura, eu diria que não, eu diria que o livro é o suporte. São professoras, né, Maria Luísa? Sim, qual é são a escola? professores. Escola Municipal Rosário de São Francisco. Professora de português. Não, sou coordenadora. Coordenadora. Vocês têm um projeto, né, de literatura na escola? Sim, um projeto de literatura, isso Fala mesmo. um pouquinho dele, por favor. Sim. Na verdade, a nossa escola trabalha com projetos e no início do ano a gente, coordenação, direção, lançou uma ideia que foi acolhido por todos os professores. E qual seria a ideia? Produzir, ler e escrever. Foi assim a primeira ideia. E a partir dali nós começamos a desenvolver todo o trabalho, né? Nós contamos assim com a ajuda dos professores, os professores abraçaram a causa. Nós tivemos todo o apoio da direção, enfim. E, a partir do momento, desde o início do ano, a partir de fevereiro, março, os professores das mais diversas áreas começaram a produzir. Professores de arte, geografia, educação física, enfim. E todos se envolveram de tal forma que nós temos escritos, né, nesse nosso livro, de crianças de 6 anos até os senhores de 70 anos. Maravilha. Né? A verdade é simples, né? O que é motivação? Motivação nada mais é do que ter um motivo para agir, né? E todos nós temos motivos. Eu costumo perguntar o seguinte: quem aqui, por exemplo, não tem conta para pagar? Né? Aí todo mundo levanta a mão porque tem. Então, esse é um dos principais motivos que me faz levantar da cama todos os dias e produzir, até porque eu preciso ser produtivo para custear minha vida. Então, a motivação ela acaba tendo uma conotação não realista, vamos colocar assim. Eu prefiro falar da automotivação, ou seja, aquela motivação que vem de dentro, né? Aquela motivação que todos nós temos e que nos faz assumir a responsabilidade de construir nossos sonhos, enfim. E a autoajuda, o termo é muito amplo. Quando se fala em autoajuda, se pensa só em livros motivacionais, mas qualquer livro que me estimule ou que me dê informações, que me mostre um caminho para que eu possa encontrar uma resposta que eu venho procurando, ele é um livro de autoajuda, seja ele comportamental ou não. Já leu livros de autoajuda? Gosta? Gosto. Por que tu gosta? Porque eu acho que eles ajudam a gente a se conhecer melhor e se ajudar nos problemas que a gente tem. E tu gosta de ler literatura também, por exemplo, ficção? Bastante. O que tu acha que a ficção te dá, que a autoajuda não te dá? Abrangir a imaginação. O nosso trabalho consiste, como a gente já faz há 14 anos, né, em fazer uma exposição de orquídea, que será feita no próximo final de semana. E eu acredito que vocês queiram saber alguma coisa sobre cultivo, né? Por favor, vamos tirar essa curiosidade. Então, estamos sempre fazendo esses eventos no estado todo, em especial em Caxias do Sul, a gente faz com todo carinho, pois somos daqui. Nos pavilhões da Festa da Uva. Nos pavilhões da Festa da Uva, sempre foram feitos lá. Depois que fizeram o centro de eventos novos, que a gente mudou, mas sempre foi ali, né? A exposição de orquídea, ela é realizada com um intuito maior do que venda, é a disseminação da ideia do cultivo de orquídea. Eliminar os mitos que é uma planta de difícil cultivo. Claro. A planta de facílimo cultivo, a planta que se adapta a qualquer clima. Você consegue cultivar uma orquídea mesmo morando num apartamento, morando no interior, na serra, no vale, onde for. Claro. Por quê? Porque existem variedades certas de orquídea para determinado local de cultivo. Sou uma pessoa que vem de uma história de alguns anos atrás, por muitos anos trabalhando no esporte, onde nós nos conhecemos. Em virtude de alguns problemas de saúde, eu acabei tendo que largar a atividade profissional. Tive um longo período trancado dentro da minha casa, num quadro que acabou levando à depressão. E as orquídeas, elas acabaram sendo uma válvula de escape fantástica, aonde
você acaba tendo lições, né, como na literatura, seja ela de autoajuda ou não. O que é autoajuda? Por que tem esse estigma? Pois é, Marcos, a gente começou com o questionamento do Kirsch, né? É literatura de autoajuda? A autoajuda é uma literatura, não é? E aqui em off a gente conversava se a Bíblia pode ser lida como um livro de autoajuda ou não, se pode ou não. E é significativo porque se a gente situar historicamente o surgimento do gênero autoajuda, ele veio no pós-guerra, década de 50. E é bem sintomático que os primeiros autores, Joseph Murphy, Dale Carnegie, eram pastores. Eram pessoas ligadas à religião e eles citam muito a Bíblia, citam muito exemplos bíblicos nos seus livros, né? Só que assim, ele também vem atrelado a toda a questão da cultura americana e a hegemonia dela na segunda metade do século XX. Porque o autoajuda, ele vem muito atrelado à questão americana do do it yourself, faça você mesmo. Se tu for pensar de forma ampla, todo livro, de fato, pode acabar entrando dentro desse leque de autoajuda. Inclusive, os grandes romances, os grandes clássicos poderiam entrar dentro disso. Por quê? Porque eles promovem uma transformação pessoal a partir da leitura, que é o que a literatura, no seu termo clássico, propõe e oferece. Ao passo em que o livro de autoajuda, ele é específico, ele, né, se for o caso do livro mais religioso e mais místico, ele te oferece uma busca, um resultado nesse aspecto. Né? Seu livro de motivação, ele te oferece, né, como resultado ser motivado, etc. A literatura, nesse conceito clássico, né, que são os romances, contos, crônicas, poesia, texto de teatro, né, essa literatura universal, o que ela te oferece? O que ela te vende para ti? Ela vende, primeiro, um texto que tu espera que seja bem escrito, que seja feito com arte literária. Nem sempre é, às vezes tu tem a má literatura, tu tem os livros mal escritos, né, também dentro desse leque, mas eles partem dessa ideia, eles oferecem para você um texto que tem que ser bem escrito, né, que tem que ser feito com arte de literatura. Para quê? Para a partir dessa história, desse personagem fictício, né, ambientado nesse mundo fictício criado pelo autor, você ter uma interação com essa leitura toda, para com a tua vida, e a partir dessa leitura tu vai sedimentando em ti mesmo uma transformação pessoal e humana para a tua própria vida. Por quê? Porque a literatura essa literatura vista de forma tradicional e clássica, né? O que ela te oferece? Ela te oferece mecanismos para tu compreender melhor a vida humana. É isso que ela faz, é isso que ela te proporciona. Só que para tu conseguir obter isso da literatura, é preciso virar um leitor contumaz, né, contínuo desse tipo de literatura, porque isso não vem de forma fácil. Sim. Precisa de uma interação tua muito grande para com a literatura, para que você consiga tirar isso de um livro do Kafka, de um livro do Saramago, né, de um livro do Gabriel Garcia Marques, né? Tu tem que ler livros longos, tu tem que se inteirar dentro disso, entrar nessa história. E essa transformação em ti, ela vai vir sem que tu perceba, inclusive. Exato. Ela vai te moldar e vai te fazer gente melhor. E talvez só para completar, talvez uma dessas diferenças seja que a ficção em prosa, ela consegue subjetivar e complexar conflitos humanos, quando a autoajuda talvez fique um pouco mais superficial, um pouco mais, talvez seja uma das distinções, né? Já quero completar com o Gustavo e com o Dário, mas eu quero saber da professora de português. Tudo bom? Seu nome? Meu nome é Lourdes. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem. Obrigado por trazer os alunos. Imagina, foi um prazer. Para você, qual é a sua relação com a autoajuda? Você já leu, gosta? Eu não tenho, assim, lido muito autoajuda, né? Mas falando dos nossos alunos, então eu acredito, assim, que a literatura a eles tem que ser apresentada pela porta do sonho e não pela porta da obrigação. Até mesmo porque muitos deles, né, eles não vêm para a escola já com o hábito da leitura. Então, a gente inicia esse processo na escola. Então, há de ter muito cuidado para que não se faça ao contrário, né? Fazer com que eles realmente gostem dos livros. Então, eles têm acesso à biblioteca da escola. Toda semana, eles têm acesso às prateleiras. Ali nós temos vários gêneros de textos e eles, assim, têm a liberdade de escolher o gênero que melhor eles... que mais acharem melhor para eles. Agora, me veio uma pergunta, de repente, vocês, enquanto professores de português, com certeza estimulam a leitura dos alunos, né? Com certeza. Mas me parece que não acontece, por exemplo, um estímulo a ler, por exemplo, autoajuda, ou acontece. Eu acho que talvez no primeiro momento, na formação dos leitores, vocês talvez
dê prioridade à ficção em prosa, né, a narrativas. Exatamente. E assim, a gente, como eu coloquei, a gente não obriga eles a lerem este ou aquele. A gente dá uma liberdade, essa liberdade é dada na escola. E também eu quero dizer que a gente não trabalha só com o gênero literário, né? Eu acho que a gente deve trabalhar com gêneros que propiciem, que ajudem-nos nas práticas sociais da cidadania também. Então, nós trabalhamos até com o gênero bilhete. Eu acho que a importância, né, de tu saber escrever um bilhete. Então, a gente não trabalha só com eles, só com a literatura. Então, a gente trabalha vários gêneros na escola, né, que vão ajudá-los a ter uma relação melhor na comunicação, na vida social, até na profissão. Porque eu acho que assim, saber se comunicar através da oralidade, ou seja, da escrita, é primordial para que eles sejam bem-sucedidos em todas as áreas da sua vida. Tá certo, obrigado. Ricardo, acho que a gente só esqueceu de dar o dia e o horário, por favor, da disposição, né? Ok, eu tenho que vender o nosso peixe, né? A 14ª exposição de orquídeas, ela se realiza nesse final de semana, dia 9 e 10, sábado e domingo, sábado das 13 às 20 horas e domingo das 9 às 18 horas. Lá no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. A entrada é franca, já que a proposta da Orca é essa, né? É uma entidade sem fins lucrativos. Entrada franca, sábado não há cobrança de estacionamento, no domingo sim, cobrança de estacionamento. Tá certo, muito obrigado. Dário, Gustavo, o que será que aconteceria com uma pessoa se ela lesse só autoajuda? Se ela não desse esse passo, por exemplo, a ficção em prosa, outros gêneros literários, o que aconteceria com essa pessoa? Eu particularmente sou a favor de que a pessoa leia aquilo que ela, naquele momento, está precisando ler, né? Eu quando vou comprar um livro, uma das coisas que eu aprendi na minha carreira foi que ler é fundamental, até porque eu comecei a escrever por esse motivo. O escrever te obriga a ler, né? E o ler é fundamental para que você possa buscar informações das mais variadas, que agregam sempre valor. A autoajuda ela é um livro que pode ser lido sempre que a pessoa quiser ter uma luz, ter um start, enxergar um caminho. O Cristiano comentou, por exemplo, da Clarice Lispector como sendo uma autora procurada como autora de autoajuda. E, na realidade, a Clarice Lispector tem poesias maravilhosas e uma das poesias da Clarice Lispector eu uso na palestra motivacional para dar um exemplo de mudança de foco, porque as pessoas, na realidade, às vezes olham para o fato de um jeito errado. O ser humano tem uma mania de andar para frente olhando para trás e utiliza todos os seus exemplos de vida como exemplos que são suficientes para ela avaliar o que está acontecendo agora ou o que vai acontecer no futuro. Então, eu uso um exercício, uma poesia da Clarice Lispector, que é uma que ela escreveu de forma fantástica, eu não lembro o nome agora, mas ela é assim, ela de cima para baixo, ela é uma carta de despedida, e lida de baixo para cima é uma linda carta de amor. A mesma poesia muda o resultado quando você muda a forma de ver, né? Então, ler autoajuda ou ler qualquer outro tipo de livro vai muito do momento que a pessoa está vivendo. Tá certo. Cláudio, Gustavo, me ajudem. Nós temos um grande incentivo público em Caxias, o Financiarte, que estimula novos escritores, não só literatura, mas também outras artes. Mas me parece que na literatura você não pode inscrever um projeto com o viés de autoajuda. Segundo vocês, por que essa restrição? Talvez porque isso tenha assim, uma certa característica de terapia, de vamos transformar para ver se atingimos algum objetivo e tal, enquanto que a lei ela trata de, vamos dizer, de manifestações culturais do ponto de vista da arte ou do ponto de vista da história. Essas questões são elas beiram a saúde, elas beiram a religião, elas beiram essas áreas mais, que não são necessariamente áreas da criatividade, áreas da arte. Eu acho que em função, da mesma forma que a religião, pelos programas, e qualquer programa de incentivo cultural promovido pelos governos
federal, estadual, municipal, eles limitam algumas participações. Tipo, a própria educação, pedagogia não é cultura, pedagogia é instrumento de processo. Saúde, turismo, religião, né? Aí, em tempos modernos, a gente até começa a discutir isso, flexiona. Existe a música gospel. Então, hoje, já o nosso Financiarte aceita que tu inscrevas uma proposta de produzir um disco com músicas gospel. Mas esse disco não pode, o texto, o conteúdo disso não pode fazer olas ao rito. Tá certo. Tu pode decantar os teus gurus, mas não ao ritual. Gustavo, queria completar? Eu acho que a intenção é interessante, né? Talvez a forma como está sendo colocado que talvez não esteja tão correta, porque é muito complexo você definir o que vai ser a autoajuda ou não, né? Talvez se o edital se referisse mais às prioridades e não aos vetos, né, fosse melhor, porque é a mesma coisa que você definir as cotas raciais, né? Você não tem como dizer se a pessoa é negra ou não, né? Exato, e autoajuda é a mesma situação. Você não tem como dizer se aquele é um livro de autoajuda ou não, né? Tem alguns... você não tem como garantir, né? Como afirmar, tem como afirmar, não tem como garantir. Sim. Mas só complementando rapidamente o que o Marcos falou, eu acho que o estigma da autoajuda também vem um pouquinho da questão de eu lhe oferecer essa formação toda, né, de uma maneira mais fácil. Vender, talvez o lado maléfico da autoajuda é esse, que ele te vende uma coisa, uma solução muito fácil, né, para as coisas, um atalho, né? E um atalho que não funciona na maioria das vezes, porque até tem uma brincadeira entre os editores que o dia que um livro de autoajuda realmente funcionar, o mercado acaba, né? Sim. Porque as pessoas procuram alguma coisa que não vão mais comprar os livros de autoajuda, né? Ótimo, ótimo. Tá certo. Cristiano, rapidamente, como é que a gente caracteriza um livro de autoajuda? É aquele verbo no imperativo, faça, sonhe, visualize, é isso? Basicamente, essa questão de ele te dar um norte, te ensinar a fazer alguma coisa que tu sente necessidade de aprender. Só que, como o Gustavo estava dizendo, ele vende, mas não entrega o produto. Porque ele te diz o que tu tem que fazer, mas não como fazer. E sempre no imperativo, né? Me parece que é muito claro isso, né? Normalmente é a voz verbal utilizada, é o imperativo. É faça, não faça, seja, tenha... E é aquela coisa, né? Ame a si próprio. Mais fácil do mundo, mas e como? Ame o teu inimigo. Também, bem fácil. E como? Então, esse é o grande pecado, digamos assim, da autoajuda. E isso acaba entrando na questão se a pessoa lesse só autoajuda, acaba acontecendo. A pessoa se acostuma com esse discurso, ele é reconfortante. Então, tu vai ler todos os livros do autor X. Ele tem 12 livros, tu lê os 12. Ele tem 20, tu lê os 20. Não tem nada de novo, mas ele te reconforta. Então, te dá uma certa zona de segurança, porque tu continua reforçando um comportamento que tu já adota naturalmente, né? Me parece que às vezes fala aquilo que o leitor quer escutar. Aquela motivação. Né? E cria, e autoajuda é interessante, porque cria tipos também. Cria, às vezes, por exemplo, tem o leitor pregador, né? Que é aquele cara que lê e daí ele passa a pregar aquilo que ele leu no livro. Ou ele presenteia, o cara então ele cria fiéis. Vai mudar a tua vida. O livro cria fiéis, né? O livro cria fiéis. Tá certo. A gente está chegando no final do programa. Eu vou terminar com o Marcos Kirst. Que livro que tu trouxe para nós, Marcos? Trouxe um livro, Dois Passos Antes da Esquina. É um livro que eu mesmo escrevi, um romance, né? Vou ler o trecho de abertura. Mas antes de tu ler o trecho, eu vou fazer o agradecimento. Eu gostaria que tu contasse para nós rapidamente do que trata essa história. É um romance, né? Esse livro aqui, ele acompanha 15 dias na vida do personagem principal aqui, que é um senhor de 80 anos, que acaba de ficar viúvo, né? Ele está viúvo já há 15 dias, e o livro acompanha, então, as transformações interiores que acontecem nele nos próximos 15 dias, ele refletindo sobre si mesmo, refletindo sobre a relação que ele tinha com a esposa e descobrindo aspectos da esposa que ele não imaginava existir, apesar de ter ficado 60 anos casado com ela. É uma aventura imaginária, uma aventura psicológica do personagem que o leitor acompanha. Narrador em primeira pessoa? Narrador em terceira pessoa. Terceira pessoa. Eu narro a história. Em algum momento, algum conselho, alguma dica ou não? Foge disso? Na verdade, é isso que acontece. A pretensão que eu tive, né, se eu consegui isso ou não enquanto escritor, né, enquanto tentando fazer romance, é que o leitor possa ter a sua relação com essa transformação do personagem, que ele também consiga fazer suas reflexões a partir disso. Aí acontece a autoajuda natural que a literatura proporciona, como eu falei antes.
Quero agradecer a presença de todos, muito obrigado, estudantes, pessoal que trouxe as orquídeas, professoras, muito legal a reflexão. Desculpa que não deu para falar com todos. Obrigado, Cristiano, Dário, Gustavo. Então a gente termina com o trecho. Marcos, muito obrigado. A gente se vê numa próxima Rede de Olhares, fica por aqui. A dimensão do amor que sentia por aquela mulher só ficou clara aos 80 anos de idade, parado de frente à lápide que acomodava o corpo da esposa sepultada há 2 semanas. Tragou profundamente toda a fumaça do cigarro e soltou-a devagar pelas narinas, usufruindo de novo o prazer que cultivava desde moleque e que ainda não o matara. Fitou mais uma vez o nome encravado na pedra e observou a foto, cuidadosamente escolhida junto com a filha mais velha, para eternizar a imagem da mulher sobre aquele pedaço de terra no pequeno cemitério dos fundos da capela. Era então ali, dentro daquele buraco, escavado no interior do Rio Grande do Sul, que ela permaneceria de agora em diante, só esperando pela sua própria chegada para ocupar o espaço ao lado? Então era isso? Então é assim que as coisas se encerram?